Olá, está no ar mais um episódio do programa Marca Página e hoje o nosso bate-papo é com a organizadora do livro O Aparecimento Público de Pichadores, Ana Karina, que foi conhecida como a Ana Karina do Picho. Olá, Ana Karina, tudo bem com você? Olá, Betânia, tudo bem com você? Também, eu gostaria que você iniciasse conversando, explicando um pouco para o público sobre como foi que você ganhou a fama de Ana Karina do Picho. Bom, a fama de Ana Karina do Picho, eu acho que é um pouquinho demais, mas foi uma anedota assim, com a qual eu quis começar a tese, né, que ocorreu quando eu ainda estava desenvolvendo, né, esse trabalho, em que eu conheci uma pessoa, a namorada de um colega, e ele me apresentou a ela e ela falou assim: Ana Karina do Picho? Eu falei, gente, mas como assim, né? E para mim foi muito interessante perceber, porque assim, eu já vinha pesquisando as intervenções gráficas urbanas e especificamente o picho há algum tempo, né? Eu fiz a minha pesquisa de mestrado já tinha sido sobre a pichação e essa pessoa tinha lido a minha dissertação, então por isso ela fez essa associação, assim, a Ana Karina do Picho. Mas para mim foi interessante ouvir aquilo e me ver sendo reconhecida como Ana Karina do Picho, por perceber que eu já vinha formando assim uma certa identidade com esse meu objeto de pesquisa, né? Mas eu também acho muito importante reafirmar o que eu também falo no texto da tese e no livro, que eu não reivindico nenhum lugar dentro da pichação, né, de Belo Horizonte ou de qualquer lugar. Eu não sou e não fui uma pichadora, né? Eu não falo de dentro dessa cultura, mas eu sou uma observadora ávida dessas expressões, bem antes de me tornar uma pesquisadora, o que me levou a esse caminho da pesquisa sobre a pichação. Mas aí, para algumas pessoas, de tanto falar sobre pichação, de tanto escrever sobre esse tema, eu me tornei a Ana Karina do Picho. Ana Karina, como foi esse processo de construção e pesquisa que gerou a tese e que depois veio se tornar um livro? Pois então, como eu mencionei, né, eu já venho pesquisando as intervenções gráficas urbanas há muito tempo, na verdade desde 2007, quando eu ainda estava na graduação, né, eu me graduei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, e durante a minha graduação, né, no momento ali de desenvolver um TCC e tal, eu queria um pouco alinhar o meu interesse com as expressões da cidade, que era uma coisa que eu já tinha, com aí a possibilidade de uma pesquisa na comunicação, e comecei, à época, pesquisando os stencils e stickers lá na Rua da Bahia, mas já interessada em como que essas expressões representavam, de certa forma, uma via alternativa de participação na vida pública da cidade. E aí, a partir daí, eu fui me interessando cada vez mais por essas expressões, pela possibilidade de estudá-las dentro do campo da comunicação, né? E aí fiz uma especialização em que eu também abordei intervenções urbanas, aí muito na relação de política, cidade e arte, que eu estava investigando as ações do Grupo Poro, que é uma dupla de artistas plásticos aqui de Belo Horizonte, que propõe várias intervenções no espaço da cidade. Até que no mestrado eu me voltei especificamente para a pichação, mas ainda interessada nessa relação de pichação e arte, quando eu investiguei alguns eventos que aconteceram envolvendo um grupo de pichadores de São Paulo. Esse grupo
promoveu 3 invasões a espaços artísticos. Foi a uma Bienal, a Bienal de Arte de São Paulo de 2008, a uma mostra de trabalhos de conclusão de curso no Centro Universitário Belas Artes, em São Paulo, e a uma galeria de arte de São Paulo chamada Choque Cultural. E depois desses 3 eventos que foram invasões, né, a esses espaços, alguns desses pichadores começaram a receber convites para participarem de eventos artísticos. E aí houve mais 3 eventos que eu analisei, que foi a participação de alguns desses pichadores na Bienal de Arte seguinte, de São Paulo, de 2010, a ida de um grupo restrito de 3 ou 4 pichadores, agora eu não me lembro o número correto, a, a um evento que aconteceu em Paris, na Fundação Cartier, e a uma Bienal de Arte na Alemanha. Então, eu estava ainda interessada nessa relação entre pichação e arte, assim, nessa tensão entre o crime, o vandalismo, essa invasão, né, não esperada, e aí essa entrada num reconhecimento como uma forma de arte legítima. E aí, ainda no contexto dessa pesquisa, eu presenciei os 2 primeiros eventos que depois vieram a fazer parte do meu corpus de pesquisa na tese, que eram debates aqui em Belo Horizonte sobre o universo da pichação. E aí me veio a questão de que aqui em Belo Horizonte a discussão não vinha passando tanto por essa relação da pichação com o universo da arte, mas muito mais um debate voltado à questão do combate à pichação, que em Belo Horizonte vinha assumindo contornos muito peculiares, assim, muito específicos daqui, e muito violentos também. E aí, a partir desses 2 eventos, é que eu comecei a seguir esse outro caminho de interesse, de entender essas questões da repressão à pichação, né, e do que ela significava aqui em Belo Horizonte. E aí, a partir desses 2 eventos, eu fiz o meu projeto de pesquisa para o doutorado, fui aprovada, e durante já o doutorado, eu fui vendo que esse tema ele estava muito vivo, ele estava acontecendo ainda, né? Houve vários outros eventos, e aí eu continuei acompanhando esses eventos. Eu, ao todo, estive presente em 7 e depois adicionei mais 2 no meu corpus de pesquisa e analisei 9 eventos em que a pauta era o debate sobre o combate à pichação aqui em Belo Horizonte, e esse foi assim o tema principal da minha tese. Sim, nesses debates em que você esteve presente, você comenta em sua contextualização no livro que uma coisa que te deixou um pouco intrigada foi o fato de terem pichadores presentes e eles se manifestarem, mesmo sem receio, pelo fato de ser um crime, eles ainda assim se manifestavam e você ficou surpresa com isso. Como foi isso sendo vivenciado ali, tão presente, essa manifestação deles? E isso tem alguma relação com a escolha do tema do livro, o aparecimento público dos pichadores? Justamente, assim, na verdade foi exatamente esse ponto que me levou a escrever um projeto para o doutorado, quando eu ainda estava terminando o mestrado, né? Foi isso, assim, o primeiro evento que eu fui foi um evento chamado Café Controverso, que é promovido pelo Espaço do Conhecimento, o FMG. É um evento que já acontece há algum tempo e a cada edição eles trazem alguns temas para serem debatidos ali por 2 convidados. E nesse específico, que aconteceu em abril de 2014, o tema era o que é picho? E os convidados eram a Ludmila Zago, que é uma pesquisadora do campo aí da pichação, não só da pichação, mas da cidade, ela era coordenadora da Frente de Cultura de Rua do Cidade Alteridade, que é um grupo que existe na Faculdade de Direito da UFMG, e está muito próxima aí com essas pessoas que atuam no espaço urbano, entre elas os pichadores. E o outro convidado era o Tiago Fantin, que ali era o gerente do Movimento Respeito por BH, que foi um órgão criado dentro da prefeitura
especificamente voltado ao combate ao picho. Aí eu fui super animada, eu falei, meu Deus do céu, né? Vai ter um debate com 2 especialistas ali no tema que eu estou estudando, e eu vou lá para conferir, fui super animada. E aí houve lá a dinâmica proposta para o evento, cada um dos convidados falou da sua perspectiva, depois houve ali um pequeno debate entre os dois e abriu-se para perguntas do público. Eu tenho um traço que eu até coloco isso no texto assim, da tese, que eu sou um pouco mais devagar, assim, para poder concatenar as ideias na minha cabeça. Então, eu não sou essa pessoa que chega num evento e já tem um monte de pergunta para fazer. Então, eu fiquei ali mais observando as pessoas fazendo suas perguntas e eu anotando freneticamente. De repente, uma pessoa levanta a mão e se identifica como pichador, como uma pichadora, na verdade, era uma mulher, se identificou como pichadora e começou a questionar um monte de dados que tinham sido apresentados pelo gerente do Movimento Respeito por BH e colocou ele na parede mesmo e questionando as coisas que ele tinha falado. E aí, a partir da fala dela, outros começaram a aparecer também se identificando como pichadores. Na hora, eu fiquei paralisada. Eu falei, o que esse povo está fazendo? Eles são doidos, assim. Principalmente no contexto de Belo Horizonte, em que estava acontecendo o que estava acontecendo. Né? Esse combate muito duro, assim, a essa prática. Aí, isso deu um nó na minha cabeça. E aí, no mês seguinte, em maio, eu estive presente em outro evento. Nesse, eu fui para entrevistar um pichador que fazia parte da minha pesquisa lá do mestrado, né? Um pichador de São Paulo, chamado de Jean Iveson. Ele ia estar presente nesse evento e eu fui. E aí, além dos pichadores estarem presentes no público, eles estavam presentes também como convidados. Não só, né, ali presentes como um público, como espectadores, mas eles faziam parte também ali do hall de convidados, que tinha advogados, tinha pesquisadores e assim, entre eles, com o mesmo grau de importância, apresentados da mesma forma, alguns pichadores. Aí minha cabeça, sabe assim, que trem de... eu falei, tem coisa aí. O cenário em Belo Horizonte ele está muito diferente desse que eu venho analisando lá que acontece em São Paulo. E tem alguma coisa nesse ato dos pichadores aparecerem, assim, deles. E eles não apareciam só para falar, assim, ó, principalmente nesse segundo evento, alguns pediam a palavra, mas faziam rimas, cantavam rap. Ao mesmo tempo tinha um tapume do lado em que eles iam lá ao longo desse evento e deixavam suas assinaturas. Então, assim, um contexto, um universo muito rico ali de expressões. E eles não falavam só sobre pichação, eles estavam falando sobre a cidade, eles estavam falando sobre a vida deles, de por que eles escolheram o picho. E aí uma coisa muito interessante, que não era simplesmente era uma visão completamente diferente daquela apresentada pelo poder público, da pichação como crime, como descaso, como vandalismo. Eles apresentavam a pichação como uma saída, assim. Eu fui pichar para não ter que cair no crime lá na minha comunidade. Porque enquanto eu estava na rua pichando, eu não estava dando bobeira na comunidade para traficante me pegar de aviãozinho. Eu falei, olha isso, é outra narrativa, né? Sim. E aí eu me movi para poder estudar essa realidade. E aí fui acompanhando os eventos até novembro ou dezembro de 2016, quando foi o último, que foi na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Né? Sim. E aí eu achei que seria o grande momento de chegada desse debate, né? no centro assim, do poder público, mas eu me enganei, assim, meio que esfriou a partir dali. Entre esses debates que você esteve presente, e muitas das vezes como só observadora, analisando, vendo os dois lados da história, se fosse hoje, se você pudesse voltar atrás ou participar novamente de um evento, você agiria diferente? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você ainda gostaria de fazer, seja para o poder público, seja para um pichador, a respeito de tudo que está em torno
dessa questão? Olha, essa é uma pergunta interessante e difícil, assim, porque, como eu falei, né, nos primeiros eventos eu ficava ali naquela questão de observar, e acabei não fazendo perguntas e tal, muito tentando digerir tudo aquilo que eu estava vendo. Quando isso se tornou, né, esses eventos se tornaram o meu corpus de pesquisa, eu acabei mantendo esse mesmo comportamento. Então, eu ia, presenciava, anotava freneticamente, mas não interferi, eu não fiz perguntas, porque eu não queria levar o debate para um lugar onde eu queria que ele fosse, né? Eu queria simplesmente ver como ele se desenrolava, e também não queria constranger de nenhuma forma, falando, eu sou pesquisadora, eu estou fazendo uma tese, eu estou fazendo, né? Isso trouxe algumas implicações, né? De eu não poder identificar ninguém na tese, né? Por causa da questão da exposição, mas eu acho que para os fins da tese foi uma abordagem importante. Então, eu não mudaria para a finalidade da tese. Agora, para a finalidade minha, né, Ana Karina, interessada nesse contexto, aí eu não sei, assim, talvez, talvez eu tivesse interferido um pouco, assim, porque às vezes a gente via algumas situações bastante estranhas, assim. Principalmente eu gostaria de ter estado presente nos 2 eventos em que eu não estive, que foi a manifestação, chamada de Justiça Só Contra Nós Não É Justiça, é Ditadura. Na verdade, eu fui para essa manifestação, mas eu perdi ela no meio do caminho, assim, eu cheguei um pouco atrasada, não consegui encontrar as pessoas, e aí quando eu cheguei já tinha terminado. Eu gostaria muito de ter estado presente lá para sentir de fato o que era aquilo, assim, os pichadores foram para a rua, para o centro de Belo Horizonte, com cartazes para protestar contra a prisão de um deles, assim, e questionar as razões, a desigualdade dessa prisão, né? Eu gostaria muito de ter estado lá. E na festa Quadrilha do Picho, que foi uma festa para arrecadar verba e itens de higiene pessoal para os pichadores que estavam presos, que eram 4, 3 ou 4, deixa eu ver. Era o Goma, o Morrou, o Bani e o Maru, isso, 4. E eu também não estive lá, eu não pude estar, e eu gostaria de ter estado para participar, não é nem tanto para fazer perguntas, mas para participar mais ativamente, assim, desse cenário, sabe? Sim. A pichação enquanto, perdão, crime ambiental, você teria algo para dizer com relação a isso? E durante esses debates, a manifestação desses pichadores, teve alguma fala que te chamou a atenção, até pelo fato deles estarem se manifestando num local que era surpreso para muitos que estavam ali, ver que eles estavam se manifestando, porque por terem pessoas do poder público presente nesses eventos, eles poderiam sair dali presos ou não? Não sei se eles poderiam sair dali presos, porque eu não entendo muito a questão, né, legal aí, mas poderiam, sei lá, passar por uma investigação, né? De Sim. toda forma, era uma exposição, né? Eles estavam se expondo ali a um risco. Mas a questão do crime ambiental, assim, a questão da criminalização dessa expressão, talvez tenham sido algumas das falas mais interessantes que eu vi nesses eventos, assim, a percepção que eles próprios têm, né? É difícil também falar eles próprios como se pichadores fosse um grupo homogêneo e todo mundo pensasse da mesma forma, Não né? dá para Não é generalizar, assim. né? Não dá para generalizar, mas muitos daqueles que estavam presentes nesses eventos e que se manifestaram trouxeram visões assim que para mim foram muito enriquecedoras sobre esse processo de criminalização, né? Primeiro, o Djan Iveson, que é esse pichador paulista que eu entrevistei, no evento em que ele estava presente, ele falou uma coisa que é sensacional. Ele falou algo do tipo assim: eu não entendo por que a pichação é considerada um crime ambiental e é considerada vandalismo,
sendo que a gente não está destruindo nada, né? Ou seja, quando um portão é pichado, ele não deixa de poder funcionar como um portão, ele continua, ele não é depredado, né? Ele continua ali mantendo-se apto à sua função de portão. Quando uma parede é pichada, um muro é pichado, ele não é destruído, ele, né, continua apto a manter a sua função de muro, né? E aí ele falou assim, a questão é estética, né? A questão é que se considera feio, porque inadequado, porque incompreensível pela maioria, enfim, porque vem da periferia, e aí se colocar, né, isso no centro é muito complicado. Então, essa percepção, para mim, foi fundamental. Assim, o que é o vandalismo, né, se ele não está destruindo nenhum bem? Ele não está impedindo que aquele bem material cumpra a sua função ali, né? Outra questão que foi colocada, principalmente lá foi colocada nos eventos também, mas de uma forma muito forte, assim, na manifestação que aconteceu quando o Gomo foi preso, que é essa questão do crime ambiental, né? Dos 2 pesos e 2 medidas. A lei de crimes ambientais é uma lei federal enorme que, enfim, prevê cada um, né, em cada artigo ali, vem falando quais são os vários delitos que se configuram como crime ambiental. E entre eles está a pichação, né? E aí uma curiosidade é que em 1998, que foi quando essa lei foi criada, né, foi publicada, pichação e grafite estavam igualmente colocados como crimes contra o patrimônio urbano. A partir de 2011, o grafite passa a ser reconhecido como expressão artística na lei e a pichação continua sendo considerada como crime. Então, há essa distinção. Mas a pichação, então, continua sendo considerada crime ambiental. Essa mesma lei é aquela que vai dizer que o que aconteceu em Mariana, né, quando houve o desastre do rompimento da barragem, também é um crime ambiental. E aí o que os pichadores colocavam assim, olha a distância entre essas duas ações, o quanto de dano que cada uma delas promove no ambiente. No entanto, quem estava sendo preso todo dia eram os pichadores por conta de jogar tinta na parede, enquanto os responsáveis pelo rompimento da barragem não sofreram consequências. Né? Inclusive, a Samarco continua em atividade, muita gente que sofreu lá perdeu a casa, perdeu-se uma cidade, né, em Mariana, e não houve grandes punições. E aí depois, tanto que o desastre se repete em Brumadinho de uma forma muito mais trágica, né, com muito mais perdas aí de vidas humanas. Então, essa percepção também me chamou muita atenção, de como que eles mesmos questionavam essa diferença, como que uma mesma lei pode servir para coisas tão distintas e pode ser tão diferente assim a medida com que se pune uma tinta na parede e a destruição de um rio, de uma cidade, de várias vidas, né? Então, isso também me chamou muita atenção. Sim, realmente são muitas as questões levantadas, tanto no livro e quanto no nosso dia a dia, né? Quando a gente passa nas ruas e vê as pichações e tem aquele que acha lindo, tem aquele que acha que está poluindo o ambiente, tem a questão da criminalização que é muitas das vezes vista atrelada à pichação. Então, assim, como que fica essa relação entre cidade, poder público e pichação? É uma relação tensa e complexa, viu, Betânia? Porque eu acho que, assim, já desde lá da minha pesquisa da graduação, ainda uma pesquisadora bebê, né, tentando, assim, entender como se fazia pesquisa, eu saí
entrevistando pessoas ao longo da rua da Bahia, perguntando o que elas achavam dos stencils e dos stickers que tinham colados ali naquelas paredes. E aí o que eu fui percebendo naquele momento ainda era uma dificuldade de compreensão do que significa o espaço público. E eu via muito mais, assim, é um espaço que ele é de todo mundo? Ele é um espaço que é de ninguém? É um espaço que é do governo? Né? De quem que é esse espaço? E eu via que eu percebi ali que havia uma dificuldade assim de conseguir compreender o que era esse espaço público. E eu tinha sido despertada já por essa questão num filme que eu vi, eu até citei na palestra que eu dei na última terça lá no congresso da faculdade, de um filme que eu vi que chama Anuncia Aqui, é um curta-metragem, está disponível aí nas plataformas de vídeo, em que um grupo de pessoas que faziam interferências assim nas publicidades no espaço urbano, um cara fala assim: poxa, eu vejo tanta coisa na rua que ninguém me perguntou se eu queria que tivesse ali. Eu saio na porta da minha casa, tem um outdoor, tem uma empena cega do prédio. Né? Hoje em Belo Horizonte a gente não vê mais isso, mas antes as empenas eram tomadas por publicidade. Então, dentro do ônibus tem publicidade, dentro dos elevadores tem publicidade, na rua, em todos os espaços tem. Aí ele fala assim: ninguém me perguntou se eu queria ver tudo isso na rua, na cidade na qual eu moro. Então, eu também vou deixar minha marquinha ali, sem perguntar se eu posso ou se eu não posso. E eu falei assim, olha só qual que é a percepção, né? A cidade, ela é um espaço público, né? Nós temos representantes públicos, né, eleitos para representarem ali a vontade da população, né? Ao mesmo tempo, a gente vai se desligando dessa produção do espaço público de tal modo que a gente não se vê implicado nesse processo mais, né? Ou seja, o espaço público ele também é meu, mas ele não é só meu, de modo que eu não posso agir nele de forma privada. Enfim, todas essas questões, elas surgem quando a gente para pensar na pichação, né? Qual que é a necessidade desses jovens de se arriscarem para colocarem as suas assinaturas, muitas vezes elegíveis, e aí isso faz a gente pensar que essas assinaturas não estão lá para que todo mundo reconheça, né? É um grupo específico, é deles entre eles, é para mostrar entre eles onde que eles conseguiram subir, né? Fulano conseguiu marcar o nome lá no alto daquele prédio. Como que ele fez isso? Não sabemos. Uma loucura, né? Eu fico muito, como eu sou uma observadora muito ávida dessas expressões, tem hora que eu vejo umas que eu falo assim, meu Deus, o que essa pessoa estava pensando na hora que ela subiu nesse lugar? Como que ela fez isso? Assim, mas o que gera essa necessidade dessa pessoa fazer isso? Se arriscar muito, muito. Vários caem, se machucam gravemente, morrem. Já houve vários casos de pichadores que morreram após se acidentarem. E aí, dentro da minha pesquisa, o que eu percebo é uma forma de falar assim, eu também faço parte dessa cidade, sabe, assim, eu também posso colocar meu nome aqui, eu também vivo aqui, eu também faço parte desse espaço, né? Porque geralmente são pessoas que vêm da periferia, não é um perfil único, exclusivo, tem várias pessoas que picham por uma série de motivos, mas a maioria é de pessoas que vêm das periferias, e isso também apareceu muito nos eventos, assim, teve um pichador que falou num dos cafés controversos, se não me engano foi no segundo, que era o Patrimônio e Arte de Rua, ele falou, eu moro num lugar que para eu chegar aqui, que no caso era a Praça da Liberdade, eu gasto mais de 2 horas, eu pego 2 ônibus e tal, e sentindo assim, que ali não, quase que não era um espaço para eles, mas que eles iam ocupar. E aí a forma deles ocuparem, às vezes, é essa. Então, essa relação, né, que você pergunta da cidade, da pichação e do poder público, eu acho que é uma relação extremamente tensa e que nos coloca essa questão, assim, quem somos todos nós na produção desse espaço público,
né, que pertence a todos nós. Como a gente se percebe na cidade? A gente se percebe como é, eu sou um cidadão, eu pago os meus impostos e aí o governo tem que agir de determinadas formas, ou a gente se entende como parte desse processo, né, como agentes dentro desse processo, e que devemos nos implicar mais nessa produção desse espaço. Não sei, são questões que me são despertadas a partir dessas expressões, sabe? E agora despertam o público também, né, que está nos assistindo. Eu queria saber Tomara. também sobre a questão da utilização do grafite como um antídoto contra a pichação. Pois é, essa também é uma relação histórica, né? Como eu te disse, em 2011, isso passa a estar na lei, né? A lei de crimes ambientais deixa de considerar o grafite como um crime, desde que feito com autorização, Sim. mas reconhece o grafite como uma expressão artística, mas o que deixa mais claro ainda que a pichação ela não pode ser nem autorizada. Eu não posso autorizar um pichador a pichar o muro da minha casa, porque pichação é crime, né? Se eu autorizar o grafite, ele pode ser feito, mas a pichação nem com autorização. Então, em 2011, ganha essa distinção legal, mas ela já vinha, a distinção estética e de valor, ela já vinha sendo feita há muito tempo, né? Então, se a gente pega Belo Horizonte, desde a década de 90, com o projeto Guernica, que foi lançado ainda no governo do Célio de Castro, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, ele lança esse projeto que tinha como objetivo redirecionar as ações dos jovens no espaço urbano, né, para formas artísticas. Então, basicamente, transformar pichador em grafiteiro. Não era só isso, tinha todo um planejamento educacional, patrimonial e tal, mas uma das ações do Guernica eram as oficinas de grafite, né? Depois, no governo do Márcio Lacerda, a gente teve o Telas Urbanas, que foi um edital que foi promovido assim, em que os grafiteiros eles tinham que se inscrever, colocar qual que era o tema, mostrar um portfólio para poder ter o direito de grafitar determinados muros da cidade. Né? E aí o máximo de você querer colocar numa caixinha, de uma forma domesticada, aquilo que acontece de forma espontânea na cidade. Né? Você tinha que ter um tema específico para grafitar num lugar específico, e foi um edital super questionado, inclusive nas reuniões da Real da Rua, que também fizeram parte do meu corpus, houve muito esse debate, assim, porque queria-se que os grafiteiros grafitassem esses muros, mas não se oferecia equipamento de proteção, havia uma remuneração ínfima, sendo que todo o material a ser utilizado era de responsabilidade dos grafiteiros, então era um edital assim surreal. E mais recentemente, já no governo do Calil, a gente teve o projeto Profeta Gentileza, que faz referência, né, ao Gentileza, lá do Rio de Janeiro, que pintava, né, as partes de baixo dos viadutos com mensagens otimistas, mensagens de paz, enfim. E aí deu-se esse nome para o projeto, que também é um projeto aí para espalhar grafite pela cidade, já tem alguns murais que foram produzidos. Mas historicamente, assim, o grafite é lindo, né? Não há o que se dizer, assim, acredito que todo mundo reconheça o valor artístico do grafite. Teve o Cura também, esqueci de me falar, que foi, mas aí não foi um projeto público, foi privado, que já houve algumas edições com pinturas enormes nas empenas cegas de alguns prédios aqui de Belo Horizonte, trabalhos maravilhosos. Com exceção do Cura, que inclusive fez um processo de trazer um pouco a linguagem da pichação também para esses murais, esses outros projetos que foram da prefeitura, tinha essa ideia do grafite como um antídoto para a pichação mesmo, né? Porque há esse imaginário de que o pichador não picha sobre o grafite.
por uma questão de respeito, né, ali entre eles. O que existe um respeito, mas que ele não é garantido, assim, tudo depende de quem é aquele grafiteiro, quem é aquele pichador, né? É, quais que são as relações que estão colocadas ali. Então, os pichadores detestam esses murais que são feitos para apagar pichação, porque a pichação para eles, para os pichadores, quanto mais tempo elas permanecerem no lugar, melhor. Tem alguns que se orientam por pichações antigas, então é perto daquele prédio que tem a pichação do fulano, virando à esquerda depois da pichação do ciclano lá naquela rua. Né? São marcas da cidade. Tem até uma pesquisa do Alan Pires, que ele fez no mestrado em História, lá no UFMG, e que ele fala justamente desse caráter da pichação, esse caráter histórico da pichação, que também é uma pesquisa muito interessante. Então, essa relação ela não está dada, não é o muro que está grafitado, ele não vai ser pichado, não tem isso, depende das relações que estão ali anteriormente colocadas e de como que esses trabalhos são feitos. E no fim das contas, há muito mais um entrelaçamento entre essas práticas do que uma divisão. Né? Muitas vezes são as mesmas pessoas, né? A pessoa ela faz um grafite e depois ela faz um picho ali do lado. Muitos dominam essas duas práticas e desenvolvem as duas. Enfim, é uma relação muito mais complexa do que simplesmente vamos promover o grafite para apagar a pichação, porque o grafite é bonito e a pichação é feia. Né? Aí vira uma lei, tem um professor, que ele é advogado, e ele também pesquisou o picho, e ele fala que como é que ele fala? É a tutela penal do gosto estético. Ou seja, aquilo que é considerado bonito por um consenso, assim, né? O grafite é bonito, então ele é permitido. O picho é feio, então ele é proibido. Né? Não é exatamente porque a ação do picho e do grafite sobre uma superfície ela é a mesma, é tinta sobre a superfície. Então, por que que uma vai dar prisão e a outra não? Né? Então, enfim, são questões mesmo estéticas que também fazem surgir algumas questões que são sociais, econômicas, raciais, né? Porque não são quaisquer pessoas que fazem picho na cidade, né? É uma população de periferia, jovem, negra. Então, tem muito mais coisa aí nesse combate ao picho. Interessante te ouvir falar essa última parte, porque em um dos debates, na verdade o primeiro que teve no Café Controverso, os pichadores eles questionaram justamente isso. Quem é que dita, né? O que é bonito, o que é feio, o que eu posso ver, o que eu não quero ver na cidade, enfim. Essa discussão realmente levanta muitas perguntas. Mas vamos voltar aqui para a questão do livro. Uma coisa que você fez e que eu achei interessantíssimo foi a questão de inverter um pouco o método da escrita, porque normalmente a gente não escreve em primeira pessoa quando se trata de um trabalho acadêmico. E você foi ousada em fazer dessa forma e assim atrair um pouco mais o leitor na hora de ler ali o seu livro e também a sua tese. Perdão, não só o seu Então, livro, né? Foi outras pessoas que também escreveram, mas você foi quem organizou. sim, é até importante, né, ressaltar isso, que o livro ele contém uma parte da tese, assim, uma breve introdução ao texto da tese, e a ideia, na verdade, é trazer a defesa da tese, né? É um selo específico que chama Arguições, do selo PPG-Com, a quem eu agradeço muito pela publicação, agradeço também a minha orientadora, professora Angela Marques, da UFMG, que foi quem viabilizou a organização e a publicação do livro, que traz aí também os textos dos professores, né, que me arguíram na defesa da tese em junho do ano passado. E aí, é bom, só para deixar isso posto, assim, né, deixar isso claro, a questão da escrita em primeira pessoa. Ela não é incomum em algumas áreas. Por exemplo, na antropologia, me parece que é comum escrever na primeira pessoa, porque tem essa questão da observação do próprio pesquisador. Mas no campo da comunicação, pelo menos dentro daquilo que eu venho tendo acesso, né, na minha trajetória,
não é comum e não é o jeito que a gente aprende a fazer. Eu sou professora de TCC, eu posso dizer isso com propriedade. Na verdade, o que eu sempre falo com os alunos é: não pode escrever na primeira pessoa. Eu não acho nada, né? Eu ainda falo assim: eu não acho nada, eu não falo nada no trabalho, né? Ou você escolhe, ou nós, o que eu sempre acho um pouco esquizofrênico, quando é um trabalho individual, fica falando, nós fizemos, nós falamos, nós quem, né? Tipo assim, é uma pessoa. E então eu sempre optei por uma oração sem sujeitos. Então, o meu jeito clássico de escrever academicamente era: a pesquisa foi feita, ou fez-se um estudo, tananana. Só que no decorrer aí da produção da tese, que vinha sendo escrita dessa forma, eu fiz uma disciplina na Escola de Arquitetura da UFMG. A disciplina se chamava Urbano e Foucault. Foucault é um dos autores, uma das principais referências aí que eu utilizei na tese. Eu fiz essa disciplina lá na arquitetura e quando eu tinha que fazer o artigo final da disciplina, eu me propus esse desafio. Falei, eu vou escrever esse negócio em primeira pessoa. E foi assim, saía lágrimas de sangue, porque é muito difícil você conseguir escrever de um jeito diferente daquele que você escreve, né, normalmente. Aí eu falei, não, vou me propor esse desafio. E escrevi um artigo em primeira pessoa e conversei com a minha professora na época, que é a Rita de Cássia Veloso, e ela falou que achava ótima essa escrita em primeira pessoa. Eu conversei com ela sobre essa possibilidade de escrever a tese em primeira pessoa. Ela falou que achava muito interessante. Conversei com a minha orientadora e ela falou, e é isso, assim. E também muito inspirada por um professor que esteve na minha banca, que é o Jean-Luc Morisseau, ele é francês. E ele é um pesquisador dos afetos na pesquisa. Não é um afeto no sentido de, eu gosto, mas de como eu sou afetada pela minha pesquisa. Então, eu quis trazer isso para a tese. É o meu ponto de vista. Eu estive naqueles eventos, eu fui afetada por aqueles pichadores se apresentando, falando. E o meu texto, ele não tinha como objetivo ser uma verdade absoluta sobre aquela realidade, né? Mas o meu ponto de vista, não só um ponto de vista no sentido de opinião, né? E aí tem que deixar isso muito claro, assim, escrever na primeira pessoa não significa um subjetivismo, no sentido de não é a minha opinião aquela realidade, mas é como ela me afetou e como eu estive ali, como eu a analiso, a observo. Então eu fiz esse esforço aí de escrever na primeira pessoa e deu certo, foi elogiado pela banca, o texto acabou ficando... No final eu já não sabia mais como escrever de outro jeito, assim. Eu acabei encontrando esse tom da primeira pessoa muito mais confortável para poder falar desse processo. Sim. Sobre essa mudança, você se dirigiu a ela no livro como sendo um desenho invertido, vamos dizer assim, né? Na verdade, você mesmo quem diz. E você comenta também sobre ter feito mudanças em outros métodos. Quais foram? Essa questão do desenho invertido foi porque a gente aprende a fazer pesquisa da seguinte maneira, né? Então, você tem um tema, dentro desse tema você escolhe um objeto para poder analisar, daí você vai pesquisar sobre os conceitos e teorias, produzir ali um referencial teórico, depois produzir uma metodologia para então voltar-se, né, ao objeto e analisá-lo. Como eu fui nesses dois eventos, nos dois primeiros eventos, quando eu ainda estava no mestrado, eu ainda não estava produzindo a pesquisa da tese, né? Ainda não havia uma tese, eu nem estava no doutorado. Então, comecei, depois já no doutorado, comecei a ir nesses eventos, me deixar ser guiada, assim, por esses eventos. Aí eu falei que eu fiz esse desenho invertido, porque primeiro eu fiz o campo, né, que geralmente é uma das etapas finais da pesquisa. Primeiro eu fiz a pesquisa de campo, depois, a partir daquilo que o campo me mostrou, né, do que esses eventos, essas expressões dos pichadores me mostraram,
é que eu fui decidir como que eu ia analisar, né? Então, aí é que eu fui construir uma referencial teórico. É claro que eu não estava com um olhar puro, digamos assim, né, nesses eventos, porque eu já tenho uma trajetória de leitura de determinados autores, então isso muda a nossa forma de ver, né? Então eu já estava contaminada, digamos assim, ou afetada por essas leituras que já fazem parte aí da minha trajetória. Mas eu só realmente construí. Na verdade, a minha tese ela nem tem um referencial teórico no sentido de um capítulo que chama referencial teórico, né? Eu vou apresentando os eventos e vou apresentando a teoria e os conceitos de uma forma mais articulada, né? Então não teve assim capítulo teórico, capítulo metodológico, análises. Minha pesquisa ela não, o texto ele não se apresenta dessa forma, né? É tudo meio misturado assim, até eu chegar àquilo que eu me propus, que foi rearranjar a cena desse aparecimento público, né? Dos pichadores. Então, é isso que eu chamei de desenho invertido. E na minha banca eu até recebi uma crítica do professor José Luiz Braga, que ele falou que eu fiquei fazendo quase um manifesto assim, na tese, falando, eu não estou fazendo um desenho tradicional de pesquisa, tarará. Mas ele entendeu que, na verdade, eu fiz isso pelo meu receio de fazer isso. Assim, eu tinha receio de que isso não fosse dar muito certo. Aí ele falou comigo assim, você podia só ter feito, você não tinha que ficar se justificando tanto, sabe? Mas eu falei, mas é a insegurança, né? Então eu preferi justificar e falar por que eu estava fazendo. Mas aí, em relação a isso, né? Então essa foi uma coisa que eu quis desconstruir. Quis não, parece que eu parei e falei assim, então eu vou fazer minha tese desse jeito. E na verdade não houve, assim, eu fui sendo levada a essa construção, e depois eu acabei assumindo que ia ser dessa forma. A questão da escrita em primeira pessoa. E aí tem uma questão que é assim, um dos autores que é a minha referência desde a especialização, que é o Jacques Rancière, que ele é franco-argelino, ele tem um conceito central que é o dissenso, a cena de dissenso. E eu tinha trabalhado já com esse conceito na minha dissertação. E a cena de dissenso, ela diz justamente de uma ruptura com o consenso, uma ruptura com aquilo que a ordem vigente nos coloca como aquilo que é certo, que é adequado, como que as coisas devem ser feitas, por quem elas devem ser feitas, enfim. E na banca da minha dissertação, no mestrado, um dos professores que compunha a banca falou comigo assim, você podia ter sido mais dissensual no seu método. E aquilo ficou na minha cabeça e eu não sabia muito bem o que ele estava falando. E aí eu fui descobrir na tese. Aí eu falei, assumir o dissenso como método, né? Que é justamente fazer a pesquisa não de acordo com os manuais de pesquisa, mas de acordo com aquilo que a realidade que eu estava pesquisando estava me levando. Sim, nós estamos chegando aqui quase ao final do programa e eu gostaria que você tentasse aí relembrar algumas falas marcantes desses pichadores, do contato que você teve com eles, ou durante a pesquisa, durante algumas manifestações como essa que você não pôde estar presente, mas você cita que teve acesso ao que aconteceu no local. Então eu gostaria de ouvir, teve algum caso que te chamou muita atenção, que você gostaria de compartilhar com a gente? Nossa, foram tantos, Betânia, porque são tantas histórias impressionantes, assim. Eu acho que tem duas linhas assim de como essas falas me impressionavam. Algumas me impressionavam e me traziam, inclusive, um caráter de emoção, assim, né? De ouvir essas histórias, como eu falei, né? De alguns pichadores que narravam a sua entrada na pichação como uma saída para o crime, uma saída do crime e não uma entrada para o crime, né? Então, para eles, ver a pichação sendo enquadrada como crime é uma coisa que não faz sentido. Para eles, pichação é lazer, é diversão, é sociabilidade, é
fazer amigos, há uma solidariedade imensa entre eles, e isso também me tocou muito. E também tem uma outra vertente, assim, que é do profundo conhecimento, entendimento que esses sujeitos criam da cidade. Né? O Djan Iveson fala isso, ele fala, ninguém conhece a cidade como eu. A gente olha a cidade de onde ninguém olha, literalmente, né? Eles sobem onde ninguém sobe, eles veem a cidade de onde ninguém vê e quando ninguém vê, porque eles agem na madrugada, né? Então é uma ação que ela é muito diferente de tudo aquilo, né? Do modo como a gente costuma experimentar a cidade. E eu acho que eu não consigo eleger uma fala que tenha me marcado mais, porque são muitas, assim, mas eu fiquei muito marcada pelo depoimento do Goma, de quando ele ficou preso com os piores de Belô. Ele ficou quase 3 meses preso. Eles ficaram, né? Os 3 pichadores foram presos. E ele contando o tratamento que eles tiveram, sendo que não tinha nada contra eles, assim. Tinha o crime de pichação, mas o crime de pichação, pela lei, ele pode dar até 1 ano de cadeia. E como tem uma questão do direito, que como é que chama? É tipo crime, delito de baixo teor ofensivo, alguma coisa assim, mas são crimes que têm até determinado tempo de previsão de pena, que eu não sei se são 2 anos, e aí esses crimes, a pena pode ser convertida em serviço comunitário, enfim, há outras penas alternativas. Então, a pichação por si só, ela não dá cadeia, né? Nesse sentido, eles ficarem presos ali, aguardando julgamento, não sei o quê. Mas aí começam a haver os artifícios, né, do poder público para poder manter esses sujeitos encarcerados, e um deles foi a prisão por crime de associação criminosa, né, que a gente chama de formação de quadrilha, para poder deixar preso, né? E aí depois o Goma ainda veio a ser preso em outro caso e ficou 8 meses preso, numa situação completamente surreal, em que ele não fazia parte do caso, assim. E aí eu fiquei muito afetada pelo modo como ele falou, né, de como ele foi tratado. Um cara extremamente inteligente, extremamente importante para a história da expressão urbana de Belo Horizonte. Então, foram alguns casos assim que me deixaram bem impressionada, sem contar a solidariedade, né? A festa quadrilha do Picho, por exemplo, tinha um correio elegante em que as pessoas podiam mandar ali bilhetes para os pichadores que estavam presos, e o que mostra mais uma vez como é um âmbito de formação de amizade, de laços, e não a narrativa do crime que nos é colocada, né? Ou pelo menos não só ela. Sim. Estamos chegando ao fim, agora sim. E eu gostaria que você falasse, aproveitando que nós estamos em um canal universitário e grande parte do nosso público são acadêmicos, quais seriam as dicas para quem está aí iniciando, ou já está no processo, está finalizando um trabalho acadêmico, como por exemplo o TCC, que é o trabalho de conclusão final do curso, e como professora também, né, de TCC, quais seriam aí as orientações para esses alunos e onde a gente consegue acesso ao seu livro? Bom, o livro está disponível gratuitamente para download. Ele é um e-book, né? Então não há versão impressa dele. Ele está disponível gratuitamente no selo do PPG com o FMG, que eu recomendo muito que todo mundo acesse, porque todas as obras lançadas pelo selo PPG com o FMG estão disponíveis gratuitamente para download, e são todas aí obras importantes para o campo da comunicação. E em relação ao que você disse, né? Eu sou professora de TCC, é a disciplina que mais me dá prazer, porque eu adoro acompanhar processos de pesquisa.
é também uma das mais difíceis, né? Porque é quando os alunos estão se descabelando para poder fazer, né? Mas eu adoro participar desse processo. E aí as dicas que eu tenho para dar é assim, primeiro, não se descabelem. Pesquisa é um trabalho, é um dos trabalhos acadêmicos que vocês fazem vários ao longo do curso. Claro, é um trabalho muito importante, né, para poder concluir o curso, para poder se formar. Mas é um trabalho que, como qualquer outro trabalho acadêmico, ele exige dedicação, seriedade, ética, né? Plágio nunca, jamais, né? Todo mundo é capaz de produzir aí um saber próprio a partir de leituras, né? E a partir de uma observação dedicada do objeto. E eu acho que é isso, ler muito, ler artigo acadêmico, ler livros acadêmicos. Quem lê muito escreve bem e tem maior repertório para poder escrever e compreender aí, né, os problemas de pesquisa que a gente se coloca. E eu acho que uma dica de ouro é pesquise aquilo que você gosta. Pode parecer uma grande besteira, mas não é. Né? Na graduação vocês ficam aí praticamente um ano, né, dedicados aí entre fazer o projeto e desenvolver o TCC. São 2 semestres em que vocês ficam aí mergulhados nesse trabalho. Já é difícil quando a gente pesquisa aquilo que a gente não, que a gente gosta. Então, se for alguma coisa que vocês não gostem, não se dediquem a pesquisar, né? Volte para aquilo que realmente você vai ter gosto de desenvolver e de produzir. E eu acho que é isso, assim, eu fiz esse desenho invertido, eu escrevi em primeira pessoa, e os alunos devem ficar assim, nossa, tudo que ela fala para a gente não fazer. Pois é, mas para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer o modo convencional, né? Para a gente desconstruir alguma coisa, a gente tem que dominar aquela técnica primeiro, né? Então, primeiro vamos dominar o manual, primeiro, né, a ordem certinha, o jeito com que devemos fazer aí um projeto, desenvolver o TCC, o artigo, tudo bonitinho, tema, objeto, problema, objetivo, referencial teórico, metodologia e análise. Depois, quem tiver gosto pela coisa, quem for picado pelo bichinho da pesquisa, vai ter oportunidade de fazer outras pesquisas, seguir nesse caminho, e aí chegar lá na frente e dar uma pirada e fazer do jeito que... Não é do jeito que quiser, né? Mas vai conseguir desenvolver outras formas para fazer. Eles vão poder fazer esse desenho invertido, né? Ou os próprios desenhos, né? Cada um aí vai achando um modo aí de fazer pesquisa. Excelente. Muito obrigada, Ana Karina, por sua participação. A você aí de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigada também. E eu aguardo vocês no próximo episódio do programa. Até mais!